Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como vocês fazerem para funcionar o motor de primeira. Acabou de instalar o kit de injeção no carro, vai bater na partida, não ficar lá perdendo, batendo na partida, o carro não pega, estourando, enfim. O passo a passo necessário, os cuidados necessários que vocês têm que ter para bater na partida de qualquer motor com qualquer injeção programável e realmente obter sucesso. É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Qual é o segredo do sucesso? De você pegar e montar uma injeção eletrônica num carro, bater na partida e o carro funcionar de primeira. Ou se ele não funcionar, pelo menos a gente já chegar muito próximo, porque às vezes tem algum problema, às vezes a pressão do combustível ficou um pouquinho baixa, às vezes o combustível do tanque não está de boa qualidade, alguma coisa pode acontecer, tá? Pessoal, presta atenção. Para a gente ter sucesso, e aí nós não estamos falando de IngePro, nós estamos falando de qualquer injeção eletrônica programável. Para você ter um sucesso de instalar, bater na partida, o carro funcionar de primeira, não é só a injeção que manda, tá? Ah, Eduardo, eu faço curso, assisto as lives e tal, mas eu não gosto da IngePro, tudo bem, é um direito seu. O que eu falo aqui você aplica em qualquer injeção eletrônica programável. Lembrando, eu uso a IngePro como base, trabalhei 10 anos lá com o Carlos e com toda a equipe, é uma empresa que eu trago no meu coração, gosto demais dos produtos da IngePro, acho que é uma das melhores que tem, entre tantas boas é uma das melhores que tem, mas não digo que as outras todas funcionam muito bem. Agora, não adianta você ter aí a melhor injeção que você considera, seja IngePro, Fulltech, Motec, Haltech, Pandu, Hardware, não importa a injeção que você tenha na mão, tá? Você acha que ela é melhor? Se os componentes eletroeletrônicos e mecânicos não estiverem funcionando perfeitamente, você vai ter dor de cabeça. Então vamos lá. Como fazer para o motor pegar de primeira? Então temos que ter um motor que realmente a parte mecânica dele esteja boa. Ah, Eduardo, isso é normal. Não. Altas vezes já fui resolver problemas, os caras, não, a injeção aqui não funciona. Você chega lá e não é a injeção. Então, a parte mecânica, você tem que saber que está boa. O carro não está pegando? Não. Primeira coisa que você vai fazer. A gente já vai falar das configurações, mas presta atenção. Você chegou, alguém te chamou. Ô João, vem aqui, ó. Ô Juca, vem aqui, eu quero funcionar meu carro não pega. A primeira coisa que você vai fazer, chegando perto de um carro com uma injeção eletrônica programável. Se a injeção tem tela, tem leitor direto na tela, você vai ligar a chave, tá? Vai olhar o TPS se não está, né, marcando 100% de TPS, você já vai entender daqui a pouco por quê. Tá tudo ok? Tudo. Você vai bater na partida do carro. E vai olhar na tela onde marca RPM. Se você não tiver sinal de RPM, não adianta você testar pulso na bobina, pulso no bico, faísca na bobina, não adianta você testar nada. Se a injeção não está recebendo o sinal de RPM, ela não vai liberar a faísca na bobina, tá? Ela não vai liberar pulso lá no bico. Então não adianta você pegar a caneta de polaridade se na injeção não está marcando o RPM. Ah, Eduardo, mas a minha injeção não tem tela. Bom, depende da injeção, você conecta no computador. Por exemplo, você pega a linha EFI Pro V2, né, que é aquela as fechadinha, o que acontece? Ela tem uns LEDzinhos, quando você liga a chave, um LED vermelho e um LED verde. Quando você bate na partida, o LED verde pisca, tá? Piscou, está recebendo rotação. Opa, aí eu posso ir testar outras coisas. Agora, primeira coisa, não está recebendo sinal de rotação? Não adianta você tentar outra coisa, vai resolver o problema da rotação. E aí você pode ter dois problemas. Um pode ser, dois problemas não, vários problemas. Um dos problemas, sensor de rotação com problema. Outro problema, ligação com problema, chicote com problema. Outro problema, a configuração da injeção errada. Quantas vezes eu já pegar a configuração da injeção errada? E muita gente se bate e fala assim, ô Eduardo, você está falando balela. Não, não tô. Gente, é assim, ó, cheio de pessoas que vão lá, colocam, ah, mas eu tentei fazer lá naquele modo automático que tem, na ajuda de primeiro mapeamento. Cara, cuida, porque às vezes você não conferiu qual o sensor que está. Não, é um Gol com a roda fônica na frente.
99,99% dos carros dos Volkswagen Gol que usam roda fônica frontal usam que sensor de rotação? Dizem para mim aí. Vocês querem que eu diga? Eu vou dizer. Fiat 3 fios. Perfeito, é isso aí. 99,99. Por que não é 100%? Porque sempre vai ter um que vai pegar outro sensor para colocar. Porque queimou o dele, porque ele não tinha, porque o cliente já tinha um, ele tinha roda fônica, mas não tinha o sensor e resolveu adaptar um lá. E você bateu o olho lá na frente, viu a roda fônica, foi lá e configurou como indutivo e o cara colocou um RAW. E aí o carro não pega mesmo. Você está entendendo? Então tem que prestar atenção. Bateu na partida, não tem rotação? Opa, vou olhar o sensor, já olho as configurações, é mais fácil olhar a configuração. Configuração está certa, olho a ligação. Terceira coisa, troco o sensor. Tá? Então, pessoal, cuidado quando vocês forem pegar um serviço de terceiros, tá? Cuidar isso aí, cuidar a pressão de bomba de combustível, liga, coloca o reloginho lá, liga, né? Ah, as injeções hoje modernas você consegue mandar sinal na injeção para você já deixar a regulagem já pré-regulada antes de funcionar, já deixa com os 3 bar lá, depois que funcionou. Ah, Eduardo, mas é tudo novo, depois que funcionar, ela vai modificar. Beleza, mas coloca 3 bar e meio, para o primeiro funcionamento não vai modificar, tá? Lembram quando eu falei agora há pouco, configurar, quando ligou a chave, conferir se não está com o TPS em 100%? Por quê? Muitas injeções, você tem lá, e eu vou mostrar daqui a pouquinho no software, que você desliga os bicos com o TPS acima de uma porcentagem. Para quê? Para que o seu carro afoga lá, um bico travou aberto, alguma coisa afogou, você segura acelerado, bate, ele vai gerar, né, vai ter rotação, vai ter faísca nas velas, mas não vai ter pulso nos bicos, porque ele corta os bicos. Isso depende da injeção que você está usando, então tem que cuidar. E por que tem que cuidar se o TPS está em 100%? Justamente por isso, se ele estiver em 100%, corta os bicos, não tem combustível no carro, chegando no cilindro do motor, não tendo combustível, o carro não vai pegar, tá? Ah, Eduardo, olha só, tenho rotação, tenho tudo, tenho faísca, mas não tenho pulso no bico. Opa, se não tem pulso no bico, pode ser uma questão de configuração ou mesmo aí a questão do TPS, que pouca gente aí não se atenta, tá? Outra coisa, pessoal, foi lá e fez a configuração completa, que a gente já vai repassar ali, passo a passo com as configurações que tem que passar. Aí você fez ela completar essa configuração, perfeito, show, colocou todos os sensores, tudo certinho, e você ativou o sensor de pressão de óleo, mas esqueceu que o Juquinha lá não tinha comprado o sensor de pressão de óleo para você colocar no seu carro. E aí acontece, o carro pega e apaga, por quê? Está apagando porque você ativou a configuração de desligar o motor por falta de pressão de óleo e esqueceu que o carro não tem sensor de pressão de óleo, tá? Então cuidado, parece coisa besteira que o Eduardo está falando aqui e acontece todos os dias esse tipo de situação. A gente recebe, eu recebo, o pessoal da assistência técnica recebe essas ligações todos os dias, então tem que tomar um cuidado muito grande. Mas vamos vir aqui, ó, vamos vir aqui para minha tela, ok? Pode ser? Nós vamos trabalhar com as configurações iniciais. Eu já falei que é muito simples. Nós estamos usando aqui o software da linha T. Nesse caso aqui eu abri um da T5000, né? Mas é o software da linha T. A T5000, a T3000 e a T10000 é o mesmo software. E aí só muda algumas coisas de uma injeção para outra. Se eu abrir aqui, eu vou minimizar aqui, pode deixar tudo ligado aí, não tem problema. Se eu abrir aqui, ó, de uma S3000, vou abrir aqui o software de uma S3000, abrir mapa não, desculpa, novo mapa, tá? Abrir um novo mapa, olha, é muito parecido aqui, só que ele tem bem menos funções, né? Mas é muito parecido, bem mais simplificado do que a linha T. Tá me dizendo que não tem módulo conectado, vamos voltar aqui para a linha T, depois a gente pode fazer o da S3000. Primeira coisa que a gente vai configurar para você ter sucesso, pessoal, são as características do motor. Aí agora tem alguém dizendo, nossa, é isso que eu preciso porque isso é muito complicado. Seus problemas acabaram. Nós vamos descomplicar. E é muito simples para descomplicar. Presta atenção, não, Eduardo, olha só as configurações de injeção, olha quanta coisa eu tenho que colocar, fase RPM, calma, que é tranquilo. Eu já falei em várias lives aqui. É só você
interpretar o software como se o software estivesse fazendo uma pergunta para você. Então o software está me perguntando nesse momento as características do motor que eu quero funcionar, tá? Nós vamos aqui fazer a configuração para vocês não falarem que eu estou fazendo, que eu falo só de AP, vamos fazer a configuração de um Chevrolet 6 cilindros, tá? Então esse motor ele está perguntando, Eduardo, esse motor é a pistão ou é um motor rotativo? É um motor a pistão. Pronto, respondi. Eduardo, qual que é o número de cilindros desse motor? Esse motor é um 6 cilindros. Olha aqui embaixo, eu vou voltar para o 4. Olha aqui, ó, ordem de ignição. 1, 2, 3, 4. Não é essa a ordem. Depois a gente vai mudar ela. Então eu digo que é um 6 cilindros. Ele já me alterou aqui, ó. Tá? Rotação de partida. O que é essa rotação de partida que eu vejo muita gente mexendo, alterando e se lascando? Vamos lá. Nós não temos um mapa de RPM, tá? Nós temos um mapa de RPM, de ponto por RPM, tá? Porque eu tenho um ponto de ignição na partida, tá? Que a gente vai ver logo na sequência aqui, ó. Vou subir aqui para vocês verem, ó. Mapas de ignição, partida do motor. Quantos graus eu quero, né? Porque o ponto é em graus. Eu quero 10 graus, por exemplo. Coloquei aqui só para vocês olharem, ó. Quero 10 graus de avanço de ponto de ignição, independente da temperatura que o motor tá. Isso vai interferir, essa parte aqui, ó, pessoal, da rotação de partida, justamente naquele ponto meu lá. Por quê? Até 400 RPMs é situação de partida. Ah, Eduardo, é só o ponto que interfere na situação de partida? Não. A gente já vai falar as outras questões. Uma outra questão muito importante na partida é o duel. O que é duel? A gente já vai ver que vai ter que colocar o duel aí. É o tempo de carga da bobina, tá? Que é em milissegundos. Quantos milissegundos, né? Eu tenho que colocar que é o meu tempo de carga da bobina. Por que o duel interfere na situação de partida? Porque durante a partida, internamente a injeção aumenta o duel para que eu tenha mais faísca, porque durante a partida cai a minha tensão da bateria. Lembrando, a bateria tem que permanecer com os 12 volts durante a partida. Um monte de cliente me liga, ah, Eduardo, meu carro, a minha partida tá ruim, eu não consigo pegar o carro, tá um sacrilégio. Eu sempre peço, para quem é aluno meu, que já fez isso, sabe o que eu vou falar agora. O que eu peço para o cara fazer? Me manda um videozinho da partida. E aí quando chega o videozinho, né, eu vou fazer aqui o som do motor. Bem isso aí. Não tem força a partida, o motor de partida está descarregado, a tensão cai a 6 volts, 5 volts, e aí desliga o módulo, aí o motor não vai funcionar mesmo. E aí não é a injeção, não é injeção A, B, C ou D, é o sistema que está desarmando, tá? Isso aí, alunos meus, que nem eu falo, tudo que vocês aprendem, vocês utilizam em qualquer marca de injeção. Alunos meus me chamam, Eduardo, tô com uma FT, tô com uma Pandu, tô com uma Hardware, tô com uma Motec, que eu não consigo fazer funcionar. Me manda o vídeo, pum, cai a tensão de bateria, não vai pegar mesmo. A injeção não faz milagre. Então a gente precisa que vocês tenham esse cuidado. Então esse RPM, tá? E nós não temos abaixo de 400 RPMs, até 400 RPMs é rotação de partida. Ah, Eduardo, mas o meu motor fica em 160, 140, 180 RPMs, não tem problema. Ele vai girar essa rotação, vai liberar a faísca, vai liberar combustível, ameaçou de pegar, passou dos 400 RPMs, ele vai entrar nos mapas que a gente vai olhar ali logo na sequência. Mas isso aqui é interessante, tá? Quando que a gente usa acima de 400, 500, 600, 800 RPMs? A gente usa quando a partida é muito rápida. Moto, a gente normalmente usa 700, 800 RPMs. A linha Ford, o Zetec Rocan, que a partida é muito rapidinha, sabe? Bem rapidinha. A gente costuma colocar ali para 600, 700 RPMs também, tá? Porque ele gira muito rápido, ele quer pegar e já passa da rotação de partida, fica querendo pegar e apagando assim, e demora um pouquinho para pegar, tá? 99%, só quando é moto eu mudo, ou quando é linha Ford, Zetec Rocan que eu mudo, senão é 400 RPMs de partida sempre, beleza, pessoal? Próxima pergunta que vai perguntar, Eduardo,
qual que é a rotação máxima? Nós estamos falando características, tá? Não estamos falando aqui no controle do RPM. Essa aqui é a rotação máxima para mim gerar um mapa, tá? Por que que eu tenho que ter um mapa normalmente acima do que eu giro? Porque meu motor vai girar quanto? Meu motor é para girar 8.000 RPM. Se eu colocar 8.000 aqui e o carro dá uma distracionada, eu tenho a força, a inércia do motor que faz passar dos 8.000. Passou do 8.000 RPM, eu não tenho mapa nem de combustível e nem de ignição, tá? E eu posso ter uma quebra de motor. Então meu motor vai girar 8.000, eu coloco o mapa para 9. É só o mapa, depois eu limito lá em 8, 800, 8.200, no limitador lá, depois nas características, nas configurações do mapa, depois lá a gente vai colocar, beleza? Que eu vou limitar o motor. E olha aqui, antigamente você tinha, né, nas injeções mais antigas, você tinha esse teu mapa, era TPS por map ou turbo por map, né? Agora não tem mais o turbo por map, tem o tipo do mapa principal por TPS ou por map. E se eu for usar turbo, qual que é a pressão máxima do meu turbo? Vamos falar que vai usar 3 kg de pressão. Então eu tenho que fazer um mapa com quanto? No mínimo 3,5, eu faria até com 4. Por quê? Se a wastegate, alguma coisa acontece que passa um pouquinho de pressão, eu tenho um mapa, tá? Ah, Eduardo, eu não tenho bico para 4 kg, eu tenho bico até 3 kg. Primeiro que está errado. Se você vai usar 3 kg de pressão e você tem bico só até 3 kg, está errado. Você tem que ter no mínimo para 3,5, 3,8. Porque se a válvula der qualquer osciladinha ali, passa de pressão, você pode quebrar o motor. Então sempre usar, aqui também, aqui não é que ele vai limitar a pressão, é para mim gerar o mapa, beleza? Eduardo, qual que é o tipo do teu motor, TPS ou por MAP? Bom, se é um turbo, sempre por MAP. Se é um aspirado, eu tenho a opção de usar por TPS ou por MAP, né? E para quem já acompanhou, eu sempre faço meu mapa principal por MAP, inclusive em carros com comando muito grande. Marcha lenta. Como que a injeção está me perguntando, Eduardo, como que você quer essa marcha lenta? Bom, eu começo sempre marcha lenta por TPS, porque com a minha borboleta fechada, o meu TPS é 0, né? A gente vai calibrar ele. E eu não sei ainda qual que é o MAP que vai ter esse meu motor para colocar uma marcha lenta por MAP. E aí eu posso errar ali e ficar mais difícil. Então, a primeira partida sempre por TPS, tá? A injeção rápida e o débito de combustível. O que é a injeção rápida? Lembra os carburadores que eu tenho a bengalinha da rápida que esguicha quando eu acelero, eu acelero, dá uma entrada abrupta de ar para dentro do motor, eu preciso ter mais combustível, porque senão vai dar falta daquela cabeçada. Então isso aqui é a rápida. E o débito é quando eu venho andando com o carro, acelerando, pega uma subidinha, estou vindo... Quando chega, sabe quando dá o topzinho que você dá aquela aliviadinha no acelerador? Nesse momento sobra combustível, então eu tenho uma função agora nas injeções que eu faço o débito de combustível. Se eu aliviar, né, variar 10%, 5% TPS, eu quero que momentaneamente me corte lá 5, 10%, 20% de combustível, para não dar aquela sobrada de combustível, aquela emboladinha, beleza? Isso aqui sempre eu deixo por TPS, tá? E aqui ele vai ajudar você nos auxílios, né, quando você vai gerar o mapa, se você quer o motor de baixa, média ou alta compressão. Vamos dizer que esse aqui é um turbão, estamos montando ele destachado, baixa compressão. E aí eu quero habilitar a ordem de ignição, porque eu fiz a saída correta, tá? Então eu fiz cada saída na sua ordem. Então é um 6 cilindros, é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Pronto, tá aqui minha ordem de ignição habilitada. Ah, Eduardo, mas você vai usar sequencial ou centelha perdida? Não importa, eu já fiz a minha ligação. Aí, depois a gente vai trabalhar lá nas características de ignição, beleza? Nas configurações de ignição. Então, as características do motor eu já coloquei aqui, ó. Aí eu vou dizer para ele, agora vamos trabalhar com sinal de RPM. Olha só como mudou a nossa questão do sinal de RPM. Antigamente, meu sinal de RPM era bem simplesinho. Era o tipo do sinal com a roda fônica que eu ia usar, o tipo do sensor e o seu alinhamento, tá? Agora, olha só como eu tenho função aqui. Então vamos lá. Eduardo, que roda fônica você vai usar nesse carro? Olha quantas rodas fônicas nós temos aqui, tá? Eu vou usar uma 60-2, que é a padrão que eu uso para todos os projetos, que é a melhor que tem. Quanto maior o número de dentes, mais preciso é a minha leitura, tá? Então ele já colocou o número de dentes da roda fônica 60, números faltantes 2.
Lembra que ela conta os dois como faltantes porque é 60. Você vai contar, tem 58, mas você tem que dizer para ela, não é 58 menos, né, menos 2, é 60 menos 2. Isso aí mesmo. Alinhamento do sensor. Pessoal, até essa semana teve no grupo, eu não lembro quem que é do nosso grupo que teve um problema. O carro foi colocado, montado a roda fônica, tá? E a roda fônica estava montado errada. Deixa eu pegar uma roda fônica aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar uma roda fônica e eu vou fazer ela virada para vocês. Presta atenção. Olha só. Isso é muito importante para que você consiga fazer o motor pegar de primeira. A roda fônica, tá? Ela vem parafusada atrás, vem de fábrica. Agora, pode acontecer que a fábrica tenha montado virado. E a polia aqui, ela tem uma posição certa para ser montada lá no carro, né? O que acontece? Presta atenção o que acontece. Essa roda fônica aqui é de um AP. Você está olhando o motor de frente. O motor gira para esse lado, você olhando ele de frente aí, tá? O alinhamento da roda fônica é no 15º dente do AP, tá? A gente já vai falar dos dentes aí. O que acontece? Se ele gira para cá, nós colocamos o motor no ponto morto superior, ele vai ficar aproximadamente aqui, ó, porque é no 15º dente que fica, tá? É aproximadamente aqui que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente aqui é o sensor tem que ficar. Por quê? Porque a roda fônica tem que passar, achar a falha e quando chegar no 15º dente ela sabe que ali vai ser a ignição do cilindro 1. Lá desse rapaz que essa semana passada estava no nosso grupo perguntando o que aconteceu lá no Opala. Lá no Opala, o motor também, o que acontece? Ele gira, você olhando ele também gira para cá, né, gira para o mesmo lado. Estava montado, ele tinha que estar montado, o sensor fica aqui, ele tinha que estar montado aqui no 10º dente, né? Fica do lado de cá. Ele tinha que estar montado aqui, ela estava montada aqui, ó. Contava-se 10 dentes aqui, só que era 10 dentes antes de chegar na falha. Então, se eu tenho 60 dentes, ele estaria no 50º dente. Falei para ele, pode colocar aí número 50, era com até acho que com uma Pandu. Daí ele falou que a Pandu não tinha a opção de 50 dentes, a Ingepro tem, acho que outras tem. Não estou dizendo que isso desmereça, não, é uma situação da injeção. E eu falei, é muito simples, tira a polia fora, solta os parafusinhos atrás dela e muda a posição dela, tá? Muda aqui, ó, então ela estava, no caso do Chevrolet lá, ela estava aqui, ó, né? Ela precisava estar aqui e estava aqui. Solta a polia, a roda fônica da polia, gira ela e deixa ela no 10º dente, que vai funcionar perfeito. Feito isso, o alinhamento do sensor, no caso do Opala a gente sempre fala que é no 10º dente, é o ideal ou ao redor dele. E o alinhamento do primeiro dente a gente só vai mexer aqui depois que funcionar, depois que estabilizar a marcha lenta e nós vamos com a pistola. Para quê? Para conferir. Lembra, uma roda fônica 60 menos 2, cada dente corresponde a 6 graus. Qualquer coisinha que ela ficar fora, tá? Ele pode me dar um ajustezinho aqui, tá? Então é normal você ter que fazer um ajuste. Eduardo, peguei esses dias um GM, um motor do Astra, por exemplo, que a roda fônica interna sabe-se que é no 20º dente. Sim, sabe-se que é no 20º dente. Agora, você está lendo com o alinhamento do sensor na descida, a borda de sinal descida ou subida, isso vai interferir, vai dar diferença de 6 graus. Então tem sim que depois você corrigir, tá, esse alinhamento. Próxima pergunta que ele me faz, Eduardo, e qual que é a sensibilidade da tua roda fônica, né? Na verdade, aqui a sensibilidade é do sensor, né? O que a gente coloca aqui? Baixa, média, média, alta, eu sempre coloco o padrão da roda fônica. Você pode mudar ela aqui, não tem problema, tá? Mas eu gosto de trabalhar com o padrão do sensor, mas nada impede de você mudar ela aqui, perfeito? Sensor indutivo ou Hall, nós só temos esses dois sensores, tá? De roda fônica. Borda de sinal, subida ou descida. Eu uso descida para sensor indutivo e subida para sensor Hall, perfeito? É melhor a leitura dessa forma, beleza? Então ele vai me perguntando. Filtro de RPM, eu sempre costumo começar com 50, eu já vou explicar o que é esse filtro, 50 e 50, depois você pode modificar, tá?
Tem gente que gosta de trabalhar com 10 inicial e 50 para RPM alto. Significa o quê? Ó, filtro de RPM. Significa o quê? Existem rodas fônicas que têm problemas no desenho dos dentes. Essa aqui, não estou falando mal da marca, por favor, tanto que essa aqui é uma roda fônica. Eu vou esconder a marca aqui, ó, se vocês olharem, ela é usada, eu tirei de um carro de um cliente e tá aí só para a gente mostrar nos cursos. É uma roda fônica fora de padrão, tá? E a gente já falou várias vezes com o pessoal lá, mas o pessoal não presta atenção na gente, fala que a gente não sabe o que está falando, enfim. Aí você pega uma roda fônica, essa aqui, ó, roda fônica original GM, tá? Eu tenho uma caixa cheia delas novas que eu compro na internet. Para quê? Para fazer os projetos tem que fazer adaptação. Por quê? Porque é perfeito o dente é largo, ó, tá? Se o sensor, às vezes o cara tem lá uma adaptação nos Jeep e tal, às vezes o sensor não fica muito bem alinhado, não tem problema. Ele tem que ficar o mais alinhado possível, mas às vezes um pouquinho fora, como o dente é largo, pega. Esse aqui é estreito, tá? Essa aqui é estreita, mas é uma roda fônica perfeita, tá? Alinhadinho, os dentes perfeitos. O que é esse filtro de RPM? O que ele significa? Significa que a partir do momento que ele começa a contar, sempre o próximo dente tem que ser no mínimo 50% igual ao primeiro, tá? Se ele for abaixo de 50%, ele conta, ele interpreta como o dente anterior. Se o próximo for 50% menor, ele ignora o próximo e continua contando como se fosse o primeiro dente. Para que isso aí? Para você não ter esses problemas. Uma roda fônica dessa aqui, ruim dessa, funciona se você ativar o filtro. Ah, Eduardo, se funciona se ativar o filtro, por que você trocou? Porque eu não quero que o meu cliente tenha problema lá na frente. Eu faço funcionar aqui, lá na frente qualquer coisinha, o sensor às vezes perde um pouquinho a resistência dele, alguma coisinha, vai parar de funcionar e aí ele vai ter problema, tá? Então por isso que existe o filtro. Aí o modo de tensão de referência. Você pode usar a referência do sensor indutivo, né, ou do sensor Hall. Se você colocar Hall, internamente ele já sabe que é 2,5 volts, se é indutivo é próximo de 0. O que significa isso aqui, ó, se eu colocar customizada, pessoal? Presta atenção. Tá vendo que customizada, ela ficou 0,1 e 0,6, tá? O que acontece quando a gente coloca e daí muda, né, para customizada? Aqui ele tinha que ter puxado, algum defeitinho ele não puxou, ele tinha que ter puxado já próximo de 2,5, que é o indutivo. Presta atenção, quando a gente vai colocar um sensor indutivo, a gente não alimenta ele com 5 volts? Significa o quê? Quando ele está com a chave ligada, ele fica ali próximo do 2,5 volts. Qualquer coisa que oscile do 2,5 volts, tá? Se ele fosse um Hall aqui, eu ia colocar 2,5 aqui e 2,5 aqui. Por quê? Qualquer coisa que ele oscile dos 2,5, ele me marca a rotação. Como ele é um indutivo, o indutivo eu não tenho voltagem, né, chegando nele, eu não tenho ali 5 volts, 12 volts chegando nele, ele vai me oscilar com o terra, tá? Ele vai formar um campo, tá? O que acontece? Ele está em 0. Quando ele começa a rodar, se ele passou de 0,1 volt, ele começa a marcar RPM. Em RPM mais alto, como aumenta a tensão dele, de 0,5, 0,6, tá? Ele vai me marcar o RPM, tá? Então isso, Eduardo, eu não sei ainda bem lidar, estou começando. Deixa padrão do sensor que você não se incomoda. A injeção faz a leitura para você, perfeito? Matamos características do motor e sinal de RPM. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai voltar lá. Sinal de fase também não tem muita coisa, né? Ele está me perguntando aqui só para a questão de ele interpretar, depois ajudar no mapeamento, se ele é um de baixa, média ou alta graduação, né? Vamos colocar aqui um baixo, um original, vamos colocar um média graduação aqui só para mudar, tá? Fase do comando, vamos utilizar? Vamos. E aí, fase de comando eu sempre indico para vocês, utilizem Hall, seja no distribuidor ou seja no comando. Sensor de fase Hall. O sensor de fase, sendo Hall, ele passou num dente, ele já lê. O indutivo precisa muita rotação para ele começar a ler, beleza? Borda do sinal subida porque é Hall. E aí o sincronismo da fase que muita gente também se perde aqui, presta atenção.
O que a fase faz? Quando eu monto lá, por exemplo, pego um distribuidor, tiro as janelas, deixo uma janela. A fase, ela tem que casar o dente da fase, seja no distribuidor, ou seja no comando, ou no eixo auxiliar. O dente ou a chapinha tem que casar com o sensor, em média aí 45 graus, pode ser até mais, 80, 90, 70 graus, mas no caso dos 6 cilindros eu colocaria 45 graus antes do ponto morto do cilindro 1, da explosão do ponto morto do cilindro 1. Porque o que o sinal de fase vai dizer para a injeção? O sinal de fase vai dizer o seguinte: atenção injeção, atenção módulo programável, a próxima ignição é a primeira ignição. Ele é sequencial. Então, se o sistema manda o sinal para o módulo programável dizendo, atenção módulo, né, ele passou ali e falou assim, a próxima ignição é a primeira ignição. E a injeção sabe que é sequencial, ela vai fazer a sequência certa. Tá? Agora, o que pode acontecer? Você colocou o cilindro 1 em PMS e colocou o distribuidor lá, por exemplo, ou fez uma chapinha, fez o que você quisesse fazer. Só que você não se atentou que o cilindro 1 estava em PMS e o par dele, no caso os 6 cilindros, também estava em PMS. E a explosão não estava para o 1, estava para o 6. Então significa que a tua fase ficou meia volta fora, tá? E se ela ficou meia volta fora, ela vai mandar a ignição no lugar errado. Para você não precisar desmontar o distribuidor, tirar, trocar, ou de repente, às vezes é um negócio mais complicado, você fez, por exemplo, o meu Bravo, o HGT lá, ele tem no comando de válvula, eu furei a borda da engrenagem do comando de válvula, né? Então aqui como se fosse a engrenagem, lógico lá é menor um pouco, eu furei a engrenagem aqui, ó, fiz um furo no dente, fiz uma rosca, coloquei um parafusinho de cabeça alha e o sensorzinho passando aqui, ó, tá? A engrenagem lá é alumínio e coloquei o sensorzinho. Se eu tenho colocado o sensor meia volta fora, ia precisar tirar a polia fora, furar de novo, trocar? Não, eu venho aqui e falo, ó, não está de 360, está de 361 a 720, tá para a segunda volta do motor. Simples assim, tá? E aí, presta atenção, referência padrão ou customizada, se eu colocar customizada, ele vai vir aqui, como é um RAW, eu coloco quanto? 2,5, tá? Nós temos uma outra função aqui, ó, que é a fase com múltiplos dentes. Até um tempo atrás, as injeções só liam, né, as nossas e algumas outras aí do mercado, só liam fase com um dente só, tá? Agora, elas lê múltiplos dentes. O sincronismo da injeção, a injeção ela começa a sincronizar. Ela pode sincronizar pelo início ou pelo final de pulso. Quando você coloca para sincronizar pelo início de pulso, quanto mais você acelera o carro, quando vai subindo a rotação, vai mudando o início, né, o momento inicial que ela começa a injetar. Eu gosto de colocar pelo final de pulso, que é sempre o mesmo fechamento. Então, pelo final da queda do dente, ele faz o fechamento do bico. Final de pulso, eu sempre acho melhor, o acerto fica mais gostoso de ser feito. Dá diferença? Existem tanners que dizem que dá diferença. Eu sou sincero, até hoje eu não vi diferença, tá? Não estou dizendo que não existe, eu não consegui achar uma diferença significativa, não estou dizendo que não tenha, mas nunca vi nem diferença de economia, nem de potência em dyno na pista, nunca vi essa diferença, tá? Mas aí isso vai de tanner para tanner, de repente o cara aprendeu mapear de um jeito, vai ter que ser daquele jeito, né? Gasolina, álcool, né, o etanol ou metanol, aí vocês escolhem o que vocês querem. Mapa de injeção simplificado ou completo. Começamos pelo simplificado, funcionamos, eu já mostrei para vocês, mas vamos mostrar na próxima aula de novo como é que você faz para transformar o teu mapa pronto, funcionando de simplificado para completo. Bancada A, nós vamos usar uma bancada ou vamos usar as duas? Não, vamos usar duas, Eduardo, vamos usar as duas. Vamos usar a primeira sequencial, segunda semi-sequencial, vamos usar tudo semi-sequencial, pode ser? Pode? Olha só, número de saídas disponíveis, só temos duas, então eu não posso fazer semi-sequencial, tem que fazer todos juntos aqui, porque eu estou usando uma T5000. E a primeira eu quero fazer semi-sequencial, mas eu vou diminuir, vou usar
só 3 saídas, aqui eu posso passar para semi-sequencial usando 3 saídas. Faço semi e semi. Ah, Eduardo, mas você não habilitou a fase, mas eu posso fazer a ignição sequencial se eu quiser depois. Vai ser uma questão de opção. E olha o que eu falei esses dias sobre correções, tá? Se eu não estiver usando ativar correções aqui, não vai acontecer a correção de partida a frio, de correção por por motor a frio, corrigindo por temperatura, que a gente falou, acho que foi na live passada até que eu falei sobre isso, ou na anterior, tá? Então sempre cuidar, inclusive, a correção pela sonda lambda, tá? Então sempre ativar as correções. Números de saídas, vamos usar 3 saídas para a bancada A, 2 injetores por saída, com injetores de 60 libras na nossa, vamos colocar de 80 libras aqui, porque nós colocamos bastante pressão lá, tá? De 80 libras na nossa primeira bancada, ele já colocou aqui, né, a ordem das saídas aqui, pulsando os cilindros pares aqui, beleza? Aqui a mesma coisa, tá? Semi-sequencial, ativar o dead time dos injetores. Olha só, isso é muito importante, é o tempo morto do injetor. E aí varia de injetor para injetor. Tem injetores que você, por exemplo, você pega os injetores, uns decals, short ou os long, eles já trabalham aqui com 0,60, eles funcionam muito bem, tá? O dead time deles. Aí você vai trabalhar de repente com bico Bosch 160 libras, tem que trabalhar, ou vai trabalhar com o Deca de 225 libras, tem que trabalhar com 1, tá? De dead time, senão ele não funciona, beleza? Aí esse dead time vai somar ao tempo. E aqui nós vamos usar, vamos colocar também os bicos de 80, não tem problema, vamos repetir aqui, a gente já vai saber bicos de 80. Então eu posso alimentar esse meu carro 80 com 80, 160 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, vai dar alimentar uns 800 cavalos tranquilo aqui nesse meu motor, sobrando se eu tiver uma linha de combustível boa. Aqui também 3 bicos, né, número de saídas 3 saídas, 2 injetores por saída, configurada minha sistema, a configuração da injeção. Configuração de ignição, ISD ou bobina com ignição interna, né? Vou usar um duel inicial 3,60, estou usando bobininha do Onix por 3,20, um duel bem legalzinho, multibobinas sequenciais, como eu já marquei lá a minha sequência, né? Como eu tinha marcado a minha sequência na característica do motor, ele já me disse qual que é a minha ordem de explosão, aqui ó, 1, 5, 3, 6, 2, 4, tá? Múltipla bobina, sequencial, mapa de ignição simplificado. Depois a gente pode trabalhar com o mapa completo. Pessoal, presta atenção. Olha só, eu vou abrir aqui bem rapidinho um mapa de ignição que a gente abriu. Esse é o mapa, não fui eu que fiz, tá aqui. Quando você abre um mapa novo, tem esse aqui, ó. Quando você abre um mapa de injeção novo, tem um tempo de injeção aqui, ó. Presta atenção, tá? Tem esse tempo de injeção aqui. Presta atenção em mim aqui, cidadão. Se nós tivéssemos aqui um motor 6 cilindros, tá? Com essas características, mandasse o mapa para dentro da injeção, ia colocar ali, se tivesse tudo certinho, eu ia bater na partida, o motor ia no mínimo, ameaçar de pegar. No mínimo ameaçar de pegar. Podia até não pegar por estar um pouquinho pobre aqui de combustível, tá? Talvez um pouquinho pobre aqui de combustível, mas o motor ia ameaçar de pegar. A sonda ia mostrar que estava pobre, nós íamos aqui, ó, íamos fazer no mínimo isso aqui, ó, colocar 1,5, por exemplo, ia bater na partida, o motor ia funcionar e ia ficar na marcha lenta. Isso mesmo, tá? Desse jeito, Eduardo, mas você não fez um mapa de combustível. Calma, o mapa já vem aqui, cara, tá? Ele já vem um mapa, ele já te dá uma primeira opção. Mas ficou muito pobre. Sim, vem aqui e coloca o combustível. A sonda está aí para te ajudar. Eduardo, mas esse ponto de ignição aqui, depois eu tive que ir lá e fazer aquilo que você falou. 22, 20, 18, 12, coloco lá a 9.000, coloco 50 graus, marco do 12 ao 50 lá, Ctrl I, ponto, interpolou o ponto, venho aqui no meu map, marco, Ctrl I de interpolar, dou 10 graus aqui, já marcou,
Aqui menos 2 eu vou colocar com 2 quilos, enter menos 20, por exemplo. Vou interpolar aqui, ó, Ctrl I. Pode ver que ficou tudo negativo. Aqui eu coloco tudo menos 20, pronto. Opa, ó o erro. Enter menos 20, ó, pronto. Com o ponto que vem, com o mapa de ponto, com o mapa de combustível que ele gerou aqui, você ia bater na partida, o motor ia pegar.